Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesse dia 8 de setembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja, sobre todos os seus. E toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje, dia 8 de setembro, é o Dia Mundial da Alfabetização. E a propósito, a 93 FM traz um debate especial sobre a questão da educação em várias esferas, desde a educação bíblica, que é tão importante para o nosso crescimento espiritual. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, é o que nos ensina a própria palavra de Deus, que é nos apresentada como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O quanto de Bíblia nós conhecemos, o quanto de fato nós podemos nos considerar alfabetizados do ponto de vista espiritual a partir do conhecimento da Bíblia, das Sagradas Escrituras. O quanto nós temos dificuldades na questão que envolve leitura, na questão que envolve interpretação de texto, o quanto isso nós temos, enquanto nessa área nós temos algum tipo de dificuldade em razão de uma educação um pouco frágil, um pouco difícil e muitas vezes, de maneira equivocada. Recentemente, um professor emérito da Universidade Livre de Bruxelas afirmou a um jornal que a alfabetização no Brasil não alfabetiza. Segundo ele, quase metade da população não lê de maneira competente. O que fazer para que isso mude no nosso país? A igreja pode exercer um papel nessa função? Qual é a responsabilidade da igreja? O quanto a igreja pode colaborar? Quando um de nossos membros lê, mas não compreende a Bíblia, é resultado da falha na alfabetização? Será que a dificuldade na área de alfabetização gera também dificuldade para a interpretação dos textos bíblicos e a reflexão que nós temos a partir da palavra do Senhor? A Bíblia pode ser uma motivação para que pessoas possam aprender a ler? Você conhece alguém? Me diga, você fala aí, conhece alguém que depois de grande já, convertido, desejou ser alfabetizado exatamente para ler a Bíblia? Que pensa você, querido ouvinte, amado ouvinte, sobre este assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Com a gente no programa de hoje, o reverendo Isaías Cavalcante, que é pastor auxiliar da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, professor do Seminário Presbiteriano do Rio. Reverendo Isaías, muito bom dia, seja bem-vindo. Como vai o amigo, tudo bem? Bom dia, J.R., bom dia, diletos debatedores, bom dia a você, ouvinte. Reverendo Isaías, o senhor tem militado tanto na área dentro da esfera eclesiástica quanto fora dela no que se refere à educação. Como é que o senhor avalia a questão da educação que nós todos temos aí administrado de uma forma ou de outra, mas especialmente essa frase, né? A alfabetização no Brasil não alfabetiza. Uma frase forte. O senhor concorda com essa frase, reverendo Isaías? No todo, não. Eu não sei se esse pesquisador tem informações suficientes sobre a alfabetização no Brasil, não é? Já que ele é português e é professor da Universidade Livre de Bruxelas. Eu creio que há um certo exagero, mas há um número preocupante de pessoas que não são realmente bem alfabetizadas. Isso a gente percebe exatamente no transcurso da educação infantil, também na educação fundamental e no ensino médio.
as pessoas têm muita dificuldade em ler e em entender aquilo que leem, ou seja, em compreenderem o texto. Agora, eu acho que a afirmação dele é um tanto exagerada. O Edil Gonçalves está conosco hoje aqui também. Ele é pedagogo e é professor de educação básica. Edil, muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. A sua opinião sobre esse aspecto aí dessa frase inicial. O Brasil, a alfabetização no Brasil não alfabetiza. Ele exagerou? Bom dia, JR. Bom dia a todos os debatedores, todos os ouvintes. Eu acredito que ele, na verdade, está se baseando em um organismo externo que vai medir a capacidade de leitura e interpretação. Eu não acho que ele tenha exagerado, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer umas definições aí, diferenciar o que é decodificação de signos e o que é realmente leitura e interpretação. Mas eu acho que há um dado preocupante, como o reverendo colocou, mesmo que ele possa ter um certo exagero e se baseando em determinado segmento, análise de um determinado segmento, existe sim um problema. Esse problema, ele é um problema que já foi tratado durante vários anos, vários séculos pelo Brasil, mas que esbarra numa questão de descontinuidade. A descontinuidade tanto de políticas públicas, enfim, uma série de situações. E acredito que a gente tem um desafio bem grande aí pela frente. Quando a gente traz esse assunto e é uma proposta de reflexão sobre esse tema que a nossa equipe nos proporciona nesse dia em especial, é aplicado também à igreja, que é uma das grandes preocupações que a gente tem, né? No que se refere à igreja, como é que isso funciona? Se a pessoa tem alguma dificuldade nessa área da alfabetização, isso gera também problemas para a igreja, no sentido da interpretação, até da instrução na própria igreja. Quem é que nos ensina na igreja? Nós temos dois aspectos fundamentais, é a questão espiritual, que obviamente é a prioritária. A gente pode ter uma pessoa extremamente preparada, mas com vida espiritual sem absolutamente nada, não nos interessa. Nós temos uma busca que é muito importante em termos de igreja, mas quando você consegue juntar as duas coisas, talvez isso gere aí um crescimento aí para as pessoas, né? Querida Flor de Lis é a pastora da comunidade evangélica Ministério Flor de Lis, além de ser também cantora aqui da nossa MK Music. Bom dia, bem-vinda, Flor. Quando nós juntamos os assuntos, que pensa você, minha querida? Olha, o assunto da alfabetização não é só no Brasil, é um problema global. Não é só o Brasil que está sofrendo com isso. Eu acho que nós temos que nos preocupar quanto ao Brasil, porque nós estamos aqui, somos daqui. E está faltando, sim, uma maior motivação, está faltando maior interesse também dos nossos professores, dos nossos governantes. O interesse pela alfabetização está em terceiro plano, ficando em terceiro plano nas escolas. Eu, como mãe, acompanho os estudos dos meus filhos e eu estou cada dia ficando mais decepcionada com o que diz na alfabetização, no ensino. As escolas estão se preocupando com tantas coisas e esquecendo de se preocupar de verdade em ensinar. E com isso nós vamos tendo péssimos profissionais, péssimos médicos, péssimos advogados. Estamos nos tornando um caos no que diz na área profissional por falta dessa defasagem na alfabetização. Com a gente no programa de hoje também, Ney Pereira, especialista em neurociência pedagógica, professor, palestrante e idealizador do programa Professor Nota 10. Querido Ney, quando a Flor, que é mãe de tantos filhos e todos nós conhecemos, ela diz a frase, ela traz essa cultura da mãe que acompanha, não é? A mãe que está junto, a mãe que estuda com o filho, a mãe que percebe aquilo que o filho está estudando ou não está estudando, a mãe que percebe lacunas na educação do seu filho. Falta isso na sua perspectiva, analisando tantos adultos com quem você tem se relacionado? Observa a ausência desse ícone tão extraordinário que é alguém que acompanha. Nesse caso, a mãe que acompanha, que está ali ao lado dos filhos e acompanhando a educação que lhes é dada através da própria escola. Que pensa você, querido? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes da 93 FM, bom dia aos presentes aqui na mesa. É uma honra compartilhar a respeito desse assunto, porque tem sido realmente motivo de debate. Esse final de semana eu tive a oportunidade de participar de um congresso internacional a respeito do tema educação, onde foi abordado de forma muito veemente essa questão da alfabetização também, né? E você tocou num ponto muito interessante, a Flor falou do aspecto relacionado à motivação, e a motivação é o motivo que leva a uma ação, é o estímulo que leva a uma ação. Então, quando você tem um pai, quando você tem os pais que incentivam a criança, você tem aí um dos aspectos importantes na alfabetização e na aprendizagem como um todo. Só que existem aspectos relacionados a questões neurofisiológicas, aspectos técnicos, que precisam ser levados em consideração, e aí precisa existir um especialista que possa até, com esses pais, ajudar. Então, se você hoje tem no Brasil 93%, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, 93% de crianças de 4 a 6 anos na escola e na pré-escola. E você chega à conclusão de que o número de analfabetos funcionais está aumentando, a gente pode, por analogia, dizer que só há mais analfabetos funcionais porque temos mais crianças na escola. Então, é simplesmente estatístico. Se a gente tem mais analfabeto e tem mais criança na escola, é porque nesse meio aí existe uma falta de conhecimento técnico, uma falta de estrutura política e educacional e uma falta de cultura nas escolas para que a criança seja realmente alfabetizada. E os pais tem que efetivamente participar desse processo, mas precisa de ajuda, não somente os pais que vão conseguir. Nesse aspecto, quer dizer, se os pais também têm a mesma dificuldade, o processo vai se prolongando e vai se multiplicando. É isso, companheiros? A dificuldade é que os pais, muitas das vezes, também não são ouvidos. Os pais se preocupam, é visível ver que os nossos adolescentes, né, no que diz respeito a aprendizado, gente, está péssimo, cada vez pior, e quando nós tentamos procurar e falarmos sobre isso, não somos ouvidos também. Está faltando, o que realmente está faltando é interesse na questão que diz da educação. As escolas estão um caos. Eu posso dizer como mãe, as escolas municipais, as escolas estaduais estão precisando, porque a criança para de estudar porque precisa trabalhar. Eu vou falar da criança da comunidade, que tem que trabalhar, tem que abandonar os estudos durante o dia para trabalhar e estudar à noite. Na escola à noite, a criança entra se quiser, se não quiser, fica do lado de fora no pátio. As escolas ficam de portões abertos, não obrigam, não forçam essa situação para que a criança se mantenha na sala de aula. As escolas ficam abertas e as crianças, entra quem quiser. Tem professores que falam isso, fica aqui quem quiser estudar, quem não quiser pode sair. Então, isso é uma falta de interesse muito grande também do profissional. Isso não se faz. Isso não tem cabimento. A mãe em casa está achando que o filho está na escola estudando. E o filho não está na escola estudando. Se você passar de carro nas escolas municipais e estaduais, eu já fiz isso, você vai ver que a maioria dos alunos, durante a noite, no horário de aula, não estão em sala de aula. Estão nos pátios ou estão do lado de fora, na porta da escola estudando. E não há ninguém que se responsabilize por isso. É interessante frisar, JR, que alguns pais participam, né, da alfabetização das crianças ou da pré-alfabetização. Eles têm um certo conhecimento, então já adiantam alguma coisa nesta pré-alfabetização. Mas alguns pais não têm assim conhecimento, né, para fazer esse trabalho. E alguns professores estão despreparados. Então falta uma capacitação melhor para os professores nesta área de alfabetização e na própria educação infantil. Por isso que há uma má formação educacional. Pastor JR, tem um curso dado pelo MEC, né, para os professores. 10% dos professores no nosso país participam desse curso. Só 10%. JR, deixa eu só colocar uma questão aqui que é muito importante, muito pertinente, que é o seguinte. Como eu falei no início, nós temos uma descontinuidade das políticas. É aquela velha questão: entra um governo, joga água, bacia, criança, todo mundo fora e vamos começar tudo de novo. Basicamente, na educação, a gente tem essa ideia.
dessa descontinuidade. Se a gente for pensar em termos de Brasil, e aí eu concordo com a Flor de Lis quando ela diz assim, nós temos que comparar o Brasil com o Brasil. Quando nós temos, em termos de Brasil, uma política educacional, que ela, além de descontínua, ela é extremamente nova. Se você for pensar bem, a preocupação com escola como obrigação do Estado e direito de todos, ela é extremamente nova, ela não tem 200 anos. Essa primeira legislação, ela não tem 200 anos. Então eu falo assim, 200 anos não é novo? E é novo? Sim, é novo, em termos históricos é novo. Então, se a gente for pensar nisso, a gente ainda está encaminhando o país para um momento, primeiro, de universalização da educação. A universalização, ela aconteceu. A partir daí, você começa todo um processo de desenvolvimento, você começa todo um processo de buscar qualidade dessa educação, e isso leva tempo, querendo ou não leva tempo. É lógico que falta vontade, eu acho que diversas esferas, vamos pensar assim. O reverendo colocou a questão da família e, na verdade, ela é tão importante que você tem na LDB o quê? A obrigação é da família, da sociedade e do Estado. A educação ela é um dever de todos, ou seja, todos temos que nos preocupar com isso. É claro que você tem professores despreparados, é claro que você tem professores com dificuldades, é claro que você tem políticas que não vão ao encontro desse professor. Esse curso que a Flor de Lis colocou não necessariamente abraça a todos. Agora, existe uma situação muito importante, que é o quê? E que esse pesquisador, eu volto nessa questão desse pesquisador, ele coloca como se a alfabetização ela fosse um processo de via única que deveria ser feito apenas, ou seja, de uma única maneira, coisa que não acontece. A alfabetização ela é algo que acontece e ela vai ser diferente para cada pessoa. Então, o que tem que acontecer? Você tem que ter sensibilidade. Você tem que ter sensibilidade na escola, você tem que ter sensibilidade em casa, você tem que ter sensibilidade como igreja para observar isso daí. Não tem como. Esse processo é via de mão dupla. Tanto da parceria da escola com a família, quanto nessa percepção de que existem maneiras e maneiras de você alfabetizar. Entendi. Concorda, Ney? Olha, eu concordo plenamente com o Edil e eu reforço o que ele disse no sentido de que não há realmente tempo para que se possa implantar projetos longos o suficiente para que essa modificação aconteça. E se você pensar em 3 pilares, acaba sendo um ciclo vicioso, porque se as políticas públicas não estão condizentes com as necessidades, a gente tem, por outro lado, uma estrutura arcaica na própria escola, né? E aí eu vou falar sobre o José Pacheco, que foi um dos palestrantes nesse final de semana, que tem uma frase interessantíssima falando que nós estudamos numa escola do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI. Então fica muito complicado quando a estrutura da escola ainda coloca o aluno sentado em uma cadeira, ouvindo um professor falar e tendo que repetir aquilo que ele disse. Quer dizer, a gente já sabe hoje, e aí nós vamos para o terceiro pilar, que é o desconhecimento científico. A gente tem hoje evidências científicas que, por exemplo, quando você lê um texto e você não entende 95% do significado das palavras, você não entende o texto. E se você pensa em entender o significado da palavra, você está falando do sistema fonológico, você está falando em entender os fonemas, entender a musicalidade dos fonemas. E isso está muito mais relacionado ao desenvolvimento cerebral e aos estímulos externos do que necessariamente a criança ter que repetir alguma coisa ou ter que fazer alguma coisa lá da escola do século XIX. O que a gente chega à conclusão é que as crianças que aprenderam a ler, elas aprenderam a ler por uma questão de sobrevivência, ou seja, todos os fatores convergeram para que ela conseguisse aprender a ler. Porque, tecnicamente falando, se você pensar em quanto mais crianças aprendem a ler, quanto mais crianças não sabem ler, consequentemente, a gente tira dessa equação algumas questões que são extremamente relevantes. Por exemplo, todos os transtornos de aprendizagem. A partir de 2005 começou a se discutir que existia transtorno de aprendizagem. As pessoas não sabiam que as pessoas simplesmente não aprendem a ler porque não conseguem ler. Pra vocês terem uma ideia, 5% da população mundial tem dislexia. Então ela não vai aprender nunca.
Quando hoje se fala em transtorno de atenção, esse é um tipo de transtorno que faz com que o indivíduo não consiga ter atenção. E aí foi perfeito quando se discute, e o Edi falou muito bem, sobre a questão de individualizar a aprendizagem. Mas como individualizar a aprendizagem se o professor ele tem uma sala de aula com 60 crianças, esse professor não tem as condições básicas necessárias nem para sobreviver e não tem um suporte técnico para que ele consiga aprender como ensinar. Então hoje, só para fechar esse pensamento, eu postei na minha fanpage uma frase que veio no meu coração, que é mais ou menos assim: o alfabetismo em um país costuma ser proporcional à ignorância dos seus governantes. Tem esse aspecto ainda que não interessa para muita gente, o desenvolvimento da educação, porque ela produzirá gente um pouco mais antenada e um pouco mais com um discurso um pouco mais enfático. E ainda tem o aspecto aí, e não quero ser saudosista aqui, porque a vida passa, a gente precisa evoluir, não viver de histórias, mas quantas vezes você que é mais velho se lembra daquela professora que era a professora da sua escola e ela só trabalhava naquela escola, ela tinha uma função integral naquela escola. Hoje os professores, para a sua própria sobrevivência, eles precisam ensinar em várias escolas. Isso naturalmente não é saudável fisicamente, porque ele corre de um lado para o outro e não tem condições de trabalhar esse ensino individualizado. Porque quem é que é menino? Esse menino aí fica, como é que é o nome desse menino aí mesmo, gente? Esse menino, Juninho, mas Juninho, você não estava na outra escola? Será que a gente não acaba misturando essas histórias todas em razão desse processo contínuo que aí está? E aí o nosso ouvinte ainda diz aqui: o que fazer para que isso mude no nosso país? É uma reflexão. A igreja pode exercer um papel nessa função? Quando um dos nossos membros da igreja lê, mas não compreende, a pesquisa indica isso, não é isso? A pesquisa indica que as pessoas leem, mas não entendem. Ou seja, meus irmãos, olha o risco que nós estamos correndo, e eu ouvindo-os, eu vejo a importância que o rádio tem, que o rádio não trabalha com imagens, o rádio trabalha aqui com a voz, e a pessoa vai ouvir, e muitas vezes as pessoas dizem uma coisa e são interpretadas de outra forma. Tanto é que se marcou uma frase que diz: olha, a comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro entende. Veja a dificuldade que há nesse processo. Às vezes você está falando uma coisa, seu marido está entendendo outra. Às vezes você está dizendo uma coisa, na sua escola está entendendo outra. E quero, antes de ouvir a nossa pesquisa de hoje, lembrar uma frase de um professor meu de escola bíblica, um cara sensacional. Ele disse, chegou na sala de aula, ele dava aula também numa universidade, ele disse: olha, eu gosto de dar aula aqui na escola bíblica porque vocês são todos gênios. E aí nós ficamos olhando um pro outro: rapaz, como é que ele descobriu, né? Tal, moleque, né? Todo moleque, né? Que isso e tal. Ele disse: professor, por quê? Olha, porque na universidade eu falo e todo mundo anota o que eu digo. Aqui vocês só escutam, só podem ser gênios. Voltamos já, minha gente. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Quase uma semana não fala aqui no nosso Debate 93. Bom dia, JR. Era só candidato e você não falava. E trabalhou muito. Quero reiterar aqui o que eu já disse aqui algumas vezes em off. Parabenizar a Marcela Bastos pelo trabalho desenvolvido ao longo da semana passada e das anteriores, em especial, para que nós tivéssemos o você e o candidato e termos aí a oportunidade de perguntar aos candidatos tantas coisas. Os ouvintes perguntaram mesmo. Uma vez mais, muito obrigado aos nossos ouvintes e a credibilidade. Exatamente, até porque o debate foi construído através deles e trazendo a igreja para essa questão aí sobre alfabetização. A gente está perguntando: você conhece alguém aí que buscou a alfabetização porque queria ler a Bíblia, porque a intenção dele era ler a Bíblia?
50% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem sim, e no nosso site 59% deles também conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, é um resultado parcial, daqui a pouquinho teremos o resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, sempre muito bom ter a sua participação aqui na Melhor. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Várias opiniões dos nossos queridos ouvintes aqui também no Face. Opinião, por exemplo, aqui da nossa ouvinte Vanélia, dizendo: Flor, você está coberta de razão. Quando eu estudava, a minha professora sempre dizia: estuda quem quer, porque dando ou não aula eu estou ganhando. Meu salário está lá no banco todo mês. Parabéns, Flor. Diz aqui a nossa ouvinte Eunice, dizendo: concordo com a Flor, a história é essa mesma. Já a Lídia diz: Flor, sou professora na rede particular e trabalho no estado do Rio. A realidade com adolescente e jovens é outra, querida. Nós, professores, enfrentamos muitos problemas. Lidamos com alunos que apresentam comportamentos agressivos, usam drogas, não respeitam professores e colegas. Então, generalizar eu não posso. Sei de várias situações e vivo isso. Os pais jogam seus filhos na escola ou sequer os acompanham até lá e acham que os professores têm que fazer o papel dos pais. Criam mal, educam mal e a escola que se vire, é o que diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. E muita gente já sabe também que professores estão sendo ameaçados na escola pública, na escola particular, até na universidade o tempo inteiro. É ou não é, Reverendo Isaías? Não tem esse negócio? Sim. Professores que abrem lá o negócio. Eu lembro do dedo de uma professora que explodiu lá o dedo. Professores estão apanhando dentro de sala de aula, levando soco na cara de aluno muito mais novo, mas o professor fica lá e às vezes pressionado por gangue dentro de sala de aula. É uma situação lamentável, né? Que vive a educação brasileira nesse aspecto de violência. Há professores bem preparados, motivados até, mas eu diria que pelo lado do aluno há esse problema de violência, do uso de drogas, de agressão. Então é necessário uma reciclagem, né? Não só do professor, mas também do aluno. E há pais que não acompanham, especialmente adolescentes. É uma fase um tanto difícil, os pais precisam acompanhar para que o aluno seja um pouco melhor em sala de aula. Tem que ter segurança também. Não tem segurança nenhuma nas escolas. Exatamente. Porque os nossos filhos ficam é uma mistura para o adolescente que precisa estudar à noite, ele fica à mercê de uma situação muito difícil. Drogas sendo vendidas em portas de escola, drogas sendo distribuídas em pátios de escola, porque falta segurança também na escola. Nós sabemos das ameaças que os professores sofrem, sabemos disso. Isso é indiscutível. Eu quero dizer a essa professora que isso me chateia demais da conta saber que uma professora, uma profissional da rede de ensino está passando por isso no nosso país, no nosso estado. Exista isso. Por quê? Porque falta segurança. Está faltando alguém que inibe isso nesses adolescentes que estão indo para a escola não para estudarem, mas para fazerem anarquias dentro da escola, e não há ninguém, Pastor J.R., que socorra os professores e socorra as crianças que querem estudar. Ok, a Flor levantou aqui um aspecto extremamente relevante, importante, mas acredito até que isso seja a ponta do iceberg, seja só a consequência de várias outras questões que também são importantes lá na base, né? A primeira coisa é que a relação entre professor e aluno mudou muito. Por quê? Porque mudou a facilidade com que as pessoas recebem as informações. O professor não é mais o detentor da informação. As crianças hoje ligam a televisão, escutam, estão na internet o tempo todo recebendo informação. Então a escola está cada vez mais se tornando um espaço desinteressante.
E ao se tornar um espaço desinteressante, isso daí é do ser humano, o ser humano, ainda mais a criança, ele é muito instintivo. Ele busca aquilo que lhe proporciona prazer e se afasta daquilo que lhe proporciona estresse. Ele já não enxerga mais o professor com a autoridade com que ele enxergava. E eu não estou achando isso bom, eu estou achando que isso é um fato. E esse fato faz com que o aluno procure no professor respostas que ele não encontra. E muitas vezes são respostas de crises internas, crises emocionais. Ele não encontra essa resposta em casa, não encontra essa resposta no Estado e não encontra essa resposta na internet. E muitas vezes o professor, inadvertidamente, ele age com o aluno como se o aluno, mais uma vez, fosse um aluno do século XIX e que as informações vêm em primeiro lugar. Quando, na verdade, o professor, quando ele provoca no aluno a motivação e o estímulo, o debate e a reflexão, quando ele se torna amigo do aluno, isso pode acontecer de uma forma mais amena. Nós estamos excluindo desse comentário os desvios de personalidade, a criminalidade e os fatos absurdos que nós vemos por aí. Mas, por outro lado, também, e é importante no debate que se vejam todos os pontos, nós temos aí situações nas quais os professores também agridem os alunos. Nesse caso, por exemplo, onde a professora entortou o dedo de uma diretora, a diretora chamou o aluno de diabo. Disse que o aluno era um demônio. E o aluno, esse aluno veio de casa, passou uma noite em claro com a mãe no hospital, e que o pai era um alcoólatra que apontava o dedo para esse aluno e chamava esse aluno de demônio. Na hora que ele chegou na escola e a diretora chamou o aluno de demônio, ele instintivamente reagiu. Então o que a gente tem que ver é o seguinte, para toda ação corresponde uma reação, não é? Terceira lei de Newton. E se a gente pensa que o aluno está ruim, a gente pensa que o professor precisa melhorar, a gente pensa que antes disso o Estado tem que melhorar, e isso tudo é a base de muito debate, como, por exemplo, a 93 está proporcionando. A questão não se fecha aqui, mas a gente tem que ver sobre todos os aspectos. Exatamente. A escola está tão despreparada. Eu tenho uma filha com problemas na fala. E ela foi para a escola e, obviamente, tem problemas na fala, tem dificuldade para escrever, para entender, porque ela entende as coisas do jeito que ela fala. E aí foi para a fono, indiscutivelmente, depois eu já tinha feito todos os exames, audiometria, todos os exames foram feitos nela antes de eu levá-la para a fono. Depois de 2 meses de fono, a fono manda chamar para dizer simplesmente isso: ela tem problema de audição. Eu falei, não tem. Eu joguei na mesa todos os exames. Ela falou, ela não consegue me entender. Eu falei, não, eu trouxe aqui para que a senhora possa ensiná-la a entender o que a senhora está falando. Ela tem dificuldade de fala. Se não tivesse, eu não traria aqui. Concluindo, ela mandou a menina para neurologista. O neurologista disse, ela não tem nada a nível neurológico, volta para fono. Aí tive que trocar de fono. Ela continua na escola, mas está mais atrasada que todas as outras crianças, porque está faltando também profissionais capacitados. Nós estamos com uma defasagem muito grande de profissionais que nos ajudem também nessa área. JR, olha só, eu queria dizer também o seguinte, o Ney falou sobre a escola do século XIX, eu diria que é anterior, né? Acho que é do século XVI ainda. Tá? A gente ainda tem uma escola ainda nesses moldes. Agora, a gente também tem que levar em consideração o seguinte, nós enquanto pais, também sou pai, nós enquanto, enfim, gestores da nossa família, a gente também está acostumado a uma educação que ela hoje também não existe mais. A gente às vezes espera, a escola promove, o profissional vai com toda a sua carga cultural, com toda a sua carga de aprendizado, e a família também está acostumada às vezes com essa educação, espera essa educação. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender, de uma vez por todas, é que esse aluno que antes, se a gente for pensar em termos de 25 anos atrás, esse quantitativo de alunos não estava, eles não tinham acesso à escola. E hoje você tem um acesso gigantesco. Esse aluno ele tem que ser visto de maneira diferenciada por todos os lados, inclusive pela família, principalmente pela escola, os professores e tudo mais, mas inclusive pela família. Agora, o Ney falou sobre o Zé Pacheco. O Zé Pacheco é um camarada maravilhoso, e ele fala uma coisa interessante. Ele falou, o que o Brasil tem para melhorar, o que o Brasil precisa melhorar, ele já tem, que são os brasileiros. Ponto.
Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer política, eu quero dizer assim, a gente tem que promover o diálogo de maneira que todos estejam incluídos. Tanto a escola tem que parar de ver a família como rival, esse aluno como rival, essa dicotomia aluno-professor, que eu aprendo com os meus alunos, eu falo isso com eles, eu aprendo muito com vocês, aprendo maravilhosamente. Agora, faço questão de mostrar, a autoridade dentro de sala sou eu, porque nós temos um modelo educacional que prima por essa autoridade. E também esse diálogo com a família. Então a gente tem que parar de ver a família como rival e a família também tem que ter a escola como parceira. E isso tem que ser buscado, não tem jeito, isso é diálogo. Para muita gente ainda hoje existe a seguinte perspectiva: passou de ano, parabéns, o que importa é isso. Passou de ano. Recebe prêmio tudo. Como é que tá aí? Passou de ano, vai ganhar aqui, vai ganhar aqui enfim. Mas fala errado, escreve errado. Exatamente, essa é a crítica. Para muita gente. Agora, entendam bem. O que é mais importante? Quando você é adolescente, é criança, ou mesmo ainda jovem, a preocupação de muita gente é a nota e não o conteúdo. Tá certo? Então você tem uma ênfase em todos os aspectos, seja na sala de aula ou seja em casa. Como é que foi a nota? Não adianta, meu filho, você saber tudo e não tirar nota. Também realmente não adianta, o cara tem que ter nota. Agora, a pessoa tem nota e não tem conteúdo, como complica? Só para ampliar, para ouvi-los. Você cresce, você precisa de um título, você precisa ter um curso de pós, você precisa ter um mestrado, você precisa ter um doutorado. Então, o que é mais importante? É o conteúdo ou é o título? E aí essa discussão vai embora, porque para muita gente é assim, eu tenho que fazer uma pós aqui, rapaz, não sei se eu, entendeu? Para mim não importa a nota ou o conteúdo, vou fazer o trabalho mais ou menos, e o que está se buscando. Então, às vezes, o filho está sendo encorajado a buscar simplesmente a nota porque o pai está desenvolvendo isso na sua vida diária. Ele está buscando o título porque para ter uma promoção no trabalho ele precisa do título. Não importa o conteúdo. E esse ciclo, minha gente, é um ciclo que continua, ou não? O dilema que você apresentou agora é o dilema dos pais. Agora eu vou puxar a brasa da sardinha dos meus colegas professores. E você se imagina tendo que ministrar aulas para jovens e adolescentes, onde uma estrutura te diz o seguinte: se esses jovens não souberem responder a determinados assuntos que na vida dele não vão fazer a menor diferença, eles não vão chegar ao outro nível, né? Então eles vão ser reprovados socialmente. E hoje o professor de ensino médio, ele se vê no seguinte dilema: ou eu ensino, ou eu transmito para ele informações para que ele passe no Enem. Então, a quantidade de informação desnecessária, vou repetir, desnecessária, que os alunos são obrigados a assimilar. E outro detalhe importante, eu provo por A mais B, por questões psicopedagogas, que os alunos não aprendem. Os alunos decoram informações até o dia do Enem, e a grande hipocrisia eu desafio agora no ar a todo e qualquer professor, todo e qualquer empresário bem-sucedido, todo e qualquer político a fazer uma prova do Enem. Se essas pessoas que foram bem-sucedidas não são capazes de fazer uma prova do Enem, porque essas informações foram desnecessárias na sua vida, por que você pega um jovem, um adolescente e obriga ele a assimilar a quantidade gigantesca de informação desnecessária e tira do professor a possibilidade de ensinar, de fazê-lo refletir e crescer? E essa questão eu não vou entender nunca, ouviu, MEC? Há um aspecto, eu diria, complicador, que o professor é obrigado a dar aquele conteúdo programático. Então ele vai dar de qualquer maneira e às vezes não ministra, né, de forma que o aluno compreenda, fazendo exercícios. Então ele se sente obrigado a ministrar aquele conteúdo que geralmente é muito vasto. Um outro aspecto em relação aos alunos é a continuidade do estudo, né? Eu tenho um adolescente em casa, 17 anos, e a gente percebe, né? O adolescente se ocupa muito com internet, etc., e geralmente vai estudar mais afinco, com afinco, quando as provas se aproximam. Então não há uma regularidade de estudo, né? Então, quando as provas se aproximam, eles começam a estudar. O senhor não acha que esse fenômeno da semana de provas colabora exatamente para isso?
Semana de provas não é um encorajamento à decoreba? Exatamente. Semana de provas não é semana de provas. E o resto? Os alunos já aprenderam, eles leem 24 horas antes, porque é o tempo que fica mais fácil ligado no cérebro. Leem e decoram alguma coisa. Exatamente. Os alunos são condicionados a fazer o Enem. Os alunos são condicionados a guardar na memória de curto prazo informações desnecessárias, porque sabe que serão reprovados. A questão é um desperdício de tempo, de talento e um desperdício dos nossos jovens. Sim, na verdade a gente aprende, isso é uma herança cultural, não tem jeito, a gente entende a educação como uma ferramenta de colonização. A gente aprende para colonizar, ou seja, para conquistar alguma coisa. É mentira, só mentira. E tem que ser uma mentira. Por quê? A gente aprende, eu vou aprender porque aí eu vou galgar outra posição, eu vou subir na vida, Meu filho, esquece isso, a questão não é essa, porque você não aprende, você recebe o título, como você colocou, JR, você tem conhecimentos que você não vai usar nunca na sua vida em algumas situações. Agora, é claro que a gente tem que deixar muito bem claro o seguinte, senão todo mundo vai falar assim, não, então agora eu vou abandonar a faculdade, não é isso. É simplesmente o seguinte, tanto o nível superior quanto o outro, você vai crescendo em termos de títulos, isso é uma distinção, isso dá uma distinção, querendo ou não dá uma distinção, mas tem que ser muito aqui bem. Uma de nossos ouvintes, por exemplo, nos conta que quando a avó aceitou a Jesus, ela não sabia ler, então ela entrou no grupo da igreja, eles se reuniram para aprender a ler, aí eles tinham a ajuda de um irmão que lecionava para eles. Ela está dizendo que a avó quis ler exatamente após a sua conversão. Outra ouvinte dizendo, conheço uma pessoa de idade que não sabia ler, aí pediu a Deus e aprendeu a ler sem ir à escola. Lógico que essas coisas só acontecem porque Deus quer. Vai ter muita gente que diz, Jesus, é isso que eu queria na minha vida. Vários alunos no momento pré-prova, né? Diz, Senhor, traz aqui, abençoa, revela, Senhor. Muito cuidado com isso. Toma jeito, minha gente. Muito cuidado. Eu quero dar parabéns ao Edil aí, né? Ao Ney aí, porque falou assim fantasticamente bem. As crianças estão sendo preparadas de verdade para uma determinada coisa e estão deixando de aprender de fato e de verdade, e isso está de forma agressiva dentro das salas de aula, nas nossas escolas, e eu como mãe, eu estou clamando para que os meus filhos aprendam de fato e de verdade alguma coisa e levem isso para a vida toda, porque a educação é a herança que nós levamos para a vida toda. Esse negócio da criança não ser reprovada e passar sem estar preparada, isso está horrível, isso tem que mudar. A criança não está se interessando mais porque ela sabe que vai ser aprovada, porque quando ela tem defasagem de alguma matéria, tem um tal do provão agora. Então, em 2 dias ela se prepara. Eu vejo isso nos meus filhos, eu falo, gente, vamos estudar. Não, mãe, a gente vai estudar pro provão e vamos passar. Eles já estão com isso na mente, vamos estudar pro provão e vamos passar. Ninguém mais é reprovado. Então, é necessário então, ninguém mais é ensinado. É necessário que o nosso ouvinte entenda que tudo isso faz parte de uma reflexão sobre a questão da educação formal, como nós estamos discutindo aqui. E quando você trata sobre educação cristã, essa educação formal, ela tem um reflexo ali. Sim. Ou seja, o nosso aprendizado dentro da própria igreja, muita gente fala, a escola bíblica dominical, ela vive um momento agonizante, né? Muitas igrejas são absolutamente sólidas. É verdade que a linguagem da educação, ela se ampliou para times, para células, para grupos pequenos, ela se ampliou para evento, enfim, ela se ampliou de diversas formas que podem ser desenvolvidas e por aí vai, mas a perspectiva de vou sentar, vou parar para poder aprender, ela não pode ser esquecida. Agora, se você tem uma falha na sua educação formal, e eu volto à minha frase inicial, se há uma lacuna nessa área, o quanto isso pode prejudicar o entendimento que você tem, seja da matéria que está sendo dada ali, olha, nós vamos estudar aqui sobre Davi, tá certo? E a história bíblica, qualquer criança na igreja sabe a história, mas será que ela entende a história? Será que o adulto que está falando, está contando a história, será que ele está entendendo a história? Ou basicamente há uma interpretação equivocada, fruto, não estou dizendo nada espiritual, fruto da lacuna educacional, que esse é o meu ponto aqui, porque se tratar de coisas espirituais, como a nossa ouvinte aqui, ela nem estudou, nem foi para a escola e ela aprendeu.
tá certo? O milagre vai acontecer. Sempre me refiro com muito carinho a quem não teve condições de acesso à educação formal e é um monstro do ponto de vista educacional. Existem pessoas que ensinam com a sua vida de maneira extraordinária. Não estou excluindo esse. Nós estamos falando aqui da educação formal e o impacto que isso tem na nossa educação cristã. Eu só até quer falar, Flor? Se falar de igreja, nós vamos para um tema aí muito complicado. Teve uma lacuna muito grande aí no meio dos pentecostais. Eu sou pentecostal e eu posso dizer isso, tá? Então eu posso dizer com bastante clareza isso. No meio pentecostal, há pouquíssimo tempo atrás, os nossos jovens eram ensinados que faculdade era pecado, que ir para a faculdade ia tirar ele da igreja, ia desviá-lo. Então ele não tinha interesse de estudar para ir para a faculdade. Ele estudava para ser um pregador, para ler bem a Bíblia, para entender, tentar entender um DVD de mensagem. Ele era ensinado na igreja que tinha que ser profeta, profetisa, pregador, pastor, menos advogado, menos médico. Não podia, porque faculdade ia distanciá-lo de Deus. Então nós temos uma lacuna muito grande dos nossos adultos pentecostais que foram ensinados que faculdade era coisa do diabo. Nós ainda temos isso. Eu gostaria de resgatar um aspecto, e a Flor falou muito bem sobre a questão dos dogmas, enfim, relacionado ao conhecimento e aprendizagem, mas eu queria poder contribuir com o ouvinte em alguns aspectos que talvez a gente possa pensar na igreja realmente como sendo um facilitador para a aprendizagem, né? Existem os aspectos, então, prós e contras. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que o ser humano ele nasceu pronto para falar e não para ler. Então, quando ele adquire as estruturas necessárias para a leitura, ele precisa ser estimulado tecnicamente de forma correta, como eu já falei aqui. Só que existem também algumas questões que a gente pode ajudar aqui aos pais. Então, se você notar, por exemplo, que o seu filho tem dificuldade na fala, como a própria Flor deu o exemplo, tem dificuldade na audição, tem dificuldade na visão, tem dificuldade na compreensão de entender o que as pessoas falam, você precisa procurar por ajuda, seja na igreja, por um especialista que possa ajudá-lo, já que você possa ter uma dificuldade para encontrar, né, um especialista, seja na saúde formal, no sistema de saúde, mas você precisa entender que existem fatores que podem atrapalhar efetivamente, tirar as condições de o seu filho aprender. E onde a igreja pode contribuir efetivamente? Tirando questões relacionadas a transtornos de aprendizagem, questões relacionadas à sua saúde como um todo, a aprendizagem tem um componente emocional extremamente significativo. Eu estou falando da aprendizagem de conteúdo formal. Então, na hora em que uma pessoa encontra significado emocional para uma informação, essa pessoa cria estruturas cerebrais que reforçam e validam esse aprendizado. Então, eu não fico espantado com a facilidade que uma pessoa aprende a Bíblia. Por quê? Porque ela tem motivação no seu coração, ela tem estímulos que agem no seu cérebro, favorecendo a aprendizagem. Então, se a gente pensa no estudo da Bíblia como um meio para gerar condições ao cérebro de aprendizagem, isso é fantástico. Mas uma coisa que a gente não pode negar, as pessoas que não aprenderam a ler, essas pessoas têm um universo limitado, porque essas pessoas, elas aprenderam à custa da reprodução do que ouvem, e a leitura expande o seu universo de possibilidades de reflexão. Então, um indivíduo que fala publicamente, ele precisa dar a liberdade para que as pessoas possam refletir acerca do que ele fala, e a liberdade a gente encontra através da leitura e do conhecimento formal e da educação. Nós precisamos dar liberdade ao ser humano para que ele tome as decisões. A igreja é fundamental para estimular, mas as pessoas têm o direito a refletir, e a leitura é que vai proporcionar isso a elas. Tudo bem. Então, estamos aqui discutindo esse assunto que é de suma importância para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Hoje a gente está falando sobre essa questão que envolve a nossa educação de todos nós, chovendo aqui opiniões dos nossos ouvintes, a participação muito interessante. Quero agradecer a todos por essa interatividade que pode acontecer por conta da internet, que aliás é fundamental que você tenha muito cuidado com o que você escreve, porque à medida que as redes sociais elas se multiplicaram,
também nós tivemos um acesso a uma série de novas informações e é fundamental que todos nós escrevamos de maneira adequada. Todos nós erramos. Aqui no rádio eu erro direto, até quem fala muito, pastor, professor, quem fala muito vai ter sempre muito maior chance de incorrer num erro, e nós precisamos todos de ajuda uns dos outros. Ou seja, a educação, ela é contínua, ela nunca cessa, ela faz parte do nosso dia a dia, de uma busca constante. Em breve, com a graça de Deus, nós vamos ter aqui uma reflexão exclusivamente sobre a questão da educação cristã. Como nós estamos caminhando com a nossa educação cristã? Como é que ela funciona? Desde a escola bíblica ali, ou os outros tipos de formatos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, como também nos seminários. Porque isso me parece fundamental. Será que os seminários estão ensinando de maneira adequada ou estamos repetindo o modelo da educação bancária? Como é que funciona a nossa educação em termos teológicos hoje? Seja o seminário, um instituto bíblico, um lugar onde nós temos ali a formação desde obreiros a pastores. Como é que você acha que isso está acontecendo, hein? Vamos ver a pesquisa de hoje então, por enquanto? Vamos lá. Pesquisa 93. A gente encerra então por telefone. 54% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim gente que buscou alfabetização porque queria ler a Bíblia, e pela internet o número subiu para 60%. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes e a participação de todos vocês aqui no nosso debate 93 de hoje. Sempre muito bom ter a sua participação com a gente aqui. Olha, outra querida ouvinte dizendo: meu pai só sabe falar mal da minha mãe, nada que ela faz está bom. Cansada disso, eu resolvi defender a minha mãe. Sabe o que aconteceu? Acabei apanhando. E pior, fui colocada para fora de casa. Depois que o caldo entornou, ele se faz de santinho, ele vai lá, se faz de santinho. Ah, minha mãe ficou do lado dele. Sabe o que eu ouvi dela? Eu ouvi dela que ela não me pediu nada e que eu estava errada em entrar na relação. Como o filho deve reagir às constantes brigas entre seus pais? Confrontar o erro dos pais é desonra? Como viver Colossenses 3:20, que diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Reverendo Isaías, muito obrigado pela presença. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. Eu quero mandar um abraço ao pastor João Pedro Gomes. Ele é pastor da Assembleia de Deus Missionária Águas Profundas, na Central da Vila Uruçaí, em Saracuruna. Um abraço e que Deus abençoe a vida deste pastor e o seu rebanho. Maravilha, muito obrigado, Edil. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, JR. Quero mandar um abraço para toda a minha igreja, minha ministra Tânia, meu pastor Fábio, tá toda a minha família, minhas filhas. Quero agradecer muito a presença aqui. Deus abençoe a todos nesse dia. Muito obrigado também, querido Ney Pereira. Um forte abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado aqui aos presentes na mesa, obrigado aos ouvintes carinhosos, e eu quero dar uma dica. Eu criei uma fanpage só liberando informações sobre comunicação, vídeos gratuitos, etc. Então, se você entrar na internet, na fanpage Ney Pereira Comunicação, Ney com Y, Pereira Comunicação, você terá acesso a informações diariamente. Um grande beijo para todos. Obrigado, Ney. Muito obrigado, queridíssima pastora Flor de Leis. Eu que agradeço, obrigada aí ao carinho de todos os ouvintes, você das redes sociais, que Deus te abençoe. Eu quero continuar convidando todo mundo para estar conosco lá no Ministério Flor de Lis, que com parceria com a 93, estamos realizando o Congresso Sim 2014, e hoje vai estar lá Beatriz, Cristina Mel, William Nascimento, Cassiane, e ministrando a palavra de Deus o meu esposo, pastor Anderson do Carmo, que eu quero mandar um beijão, um beijo enorme no coração da minha mãe Zona, que com certeza está te ouvindo, é sua fã, tá? E a todos os meus filhos, que Deus os abençoe. Bênção por isso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, ouvinte amado. Vamos orar juntos agora. Na sequência vem o horário eleitoral e logo depois o nosso Pediu Tocou de hoje. Reverendo Isaías, por gentileza, ore conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, que é extremamente importante para a vida de todos os nossos amados ouvintes. Muita gente hoje está dizendo: olha, passou o meu tempo de aprender, mas não passou mesmo, ouvinte. Nós aprendemos todos os dias.
E ainda que você fique assim um pouco envergonhado de voltar a frequentar uma escola, é necessário que haja coragem da sua parte para enfrentar esse primeiro impacto, e depois você vai perceber que isso vai ser muito importante e você vai ser uma referência, um exemplo para muita gente. Você está estudando e percebe que, na verdade, o seu foco sempre foi nota e não conteúdo, ainda dá tempo de rever esse assunto e buscar o conteúdo, buscar problemas, reflexões que poderão te ajudar em todos os aspectos. E quanto à igreja, olha, não deixa de frequentar a escola bíblica ou qualquer outro programa de educação cristã que a sua igreja tenha. É fundamental que você estude, é fundamental que você pare para aprender, dialogar, refletir. Deus vai ministrar profundamente a sua vida. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quer conhecer o poder de Deus? Conheça as Escrituras. Vamos orar juntos, apresentando também diante de Deus os nossos queridos irmãos que estão enfermos, rogando a cura do Senhor sobre eles e também consola os corações enlutados. Deus eterno, nós colocamos diante de Ti este assunto na área de educação. Pedimos que Tu orientes os governantes para que criem políticas eficazes na área de educação para o processo de ensino-aprendizado, e que os alunos sejam, ó Deus, envolvidos pelo aprendizado verdadeiro. Ó Deus, ministra a bênção da cura àqueles que estão enfermos. Eu te peço de forma especial a cura para Eliana Neri, que se submeteu a uma intervenção cirúrgica muito delicada nesta manhã. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Por isso, Senhor, ministra a bênção da cura àquela vida e aos outros enfermos. Abençoa cada ouvinte. Oramos em nome do Senhor Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.